Vamos abrir a Bíblia sem demora. Eu tinha estudado tudo que eu ia falar, anotei aqui, bonitinho no celular. Aí é bom você estudar, né, antes. Tipo, os crentes que tem o Espírito Santo falam assim: ah, precisa estudar não, na área do Espírito Santo tá. Não entra nessa não, que é roubada. Tu tem que estudar sim. O que o Espírito tiver que dar aqui através da palavra, ele vai dar aqui. Mas você tem que vir pronto com a sua palavrinha bem estudada. E aí eu tinha anotado tudo, estudei pra caramba o mês inteiro. Quando foi agora, o celular desligou sozinho. Foi embora tudo que eu tinha estudado. Vamos lá. Gente, Mateus está aqui. Quem conhece Mateus? Está ali do lanche. A gente convidou o Mateus para vir. Ele falou, domingo eu vou. Mateus nasceu quando ele tinha 3 meses. A mãe dele me deu para tomar conta, né, Mateus? Cuidei do Mateus. Eu tinha 4 filhos e cuidava do Mateus. Cuidei do Mateus até ele fazer 1 aninho. Depois ele veio ficar com a avó dele. Aí, meu filhinho, Mateus. Criei até 1 ano, né, Mateus? Era o dia inteiro. Chegava às 6 da noite, chegava às 6 da manhã lá em casa, saía às 8 horas, às vezes, da noite, 9 horas, às vezes. Eu falava para a mãe dele, deixa ele dormir aqui. Ela falava, mas a senhora já tem tantos? Eu falava, quem tem 4 tem 5, né? Mateus está aí um homem hoje, né, Mateus? Abra a tua Bíblia no livro de Jó. Hoje é Dia Internacional das Mulheres, né? Para o mundo. Dia das Mulheres é todo dia. E eu vou falar sobre o homem, né? Mas essa palavra para esse homem serve para a gente também. E para a gente não tem dias especiais, não. Para a gente todo dia é dia de adoração. Não tem um dia especial para estar adorando ou para estar falando da palavra de Deus, não. Dia especial é para o mundo. Porque Satanás envolve o povo no mundo nas datas comemorativas. Eu não estou dizendo isso para você não comemorar, beleza? Você pode comemorar, você é livre. Mas o mundo, ele pega essas datas para usurpar, para tirar dinheiro das pessoas. Porque você tem sua mulher o ano todo do teu lado. Você pode dar presente ela o ano inteiro. Precisa esperar no Dia Internacional da Mulher, né? Não precisa esperar aniversário. Você dá o teu jeitinho. Por isso que eu estou casada há 40 anos com o velhinho. O velhinho, quando ele não tem dinheiro para me dar presente, né? Porque eu nunca tenho erro, né? Ele traz as coisas que eu gosto. E às vezes as pequenas coisas é mais importante do que um presente bom e caro. E aí ele sabe que eu gosto de queijo. Eu sou um rato para queijo. E de vez em quando ele chega lá em casa, velhinho, ó, lembrei de você. Olhei no mercado, trouxe. Gente, que lindo. Aquilo eu fico, que coisa boa. Lembrou de mim. Trouxe para mim. Tudo que ele lembra de mim, ele passa e compra. Umas besteiras. Né, meninas? As meninas sabem aí. Umas besteiras, mas ele sabe que eu gosto. Então não precisa esperar um dia para você presentear seu namorado, sua esposa, sua mãe. Agrada a ela o ano todo, porque é o ano inteiro que ela está junto com você, que ela ora pela sua vida, que ela te ama, que ela te sustenta. Porque hoje é o Dia da Mulher, vou falar sobre homem, beleza, mas vamos dar uma pincelada. A mulher que sustenta a casa, ela que mantém a casa de pé o tempo todo. Se você é um sucesso, homem, você é um sucesso por causa da sua esposa, tá, Gênesis? Tá? Jackson. A sua mulher que paga o preço de oração, mantém você de pé. Um homem, ele não consegue só. Se ele conseguisse só, Deus não tinha criado mulher, né? Largava ele sozinho aí no mundo. Mas o que Deus fez? Não convém que o homem viva só. Eu vou fazer uma ajudadora. E aí é você, Bianca, ajudadora de Daniel. É a mulher que mantém o homem de pé.
A Bíblia diz que ela é a coroa. Ela é a coroa do homem. É ela que, sustenta o homem o tempo todo. Amém? Vamos abrir aí em Jó. Jó 29. Capítulo 29. Todo mundo conhece a história de Jó, né? É uma história, assim, muito contada, muito falada, por causa de todas as coisas que Jó passou e viveu durante o tempo que Deus colocou ele na prova, né? Porque foi Deus que permitiu que ele vivesse tudo que ele passou. E aí as pessoas pregam muito sobre Jó, falando sobre que Jó era um homem íntegro, né? Era um homem honesto, era um homem que temia a Deus. Mas tinha outras coisas em Jó que precisavam ser tratadas. E Deus, ele conhece o coração de cada um de nós. Você pode ser tudo isso, um homem digno, reto, íntegro, assim como Jó foi. Mas quando Deus permite que você viva alguma coisa ruim, é aí que você se revela quem você é de fato e de verdade. É aí na prova que você se revela se você vai continuar tendo toda aquela integridade, sabe? Todo aquele temor, todo aquele tremor. É na hora da dificuldade, é na hora da prova que Deus conhece teu coração. É nessa hora. E aí, Jó viveu tudo aquilo, né? Jó perdeu os filhos, Jó perdeu a riqueza, Jó perdeu os empregados, Jó era um homem rico, né? Ele era rico. E aí ele perdeu tudo. Satanás falou para Deus assim, Jó é dessa forma porque ele tem tudo. Tira as coisas dele para ver se ele vai continuar sendo íntegro desse jeito. Aí Deus falou para o diabo, olha só, você pode tirar tudo que Jó tem, eu te permito tirar. A única coisa que você não vai fazer, eu não te permito, é tirar a vida dele. A vida você não tira. E aí Jó começou a perder tudo, perder. Mas em meio a essa perda, teve uma hora que Jó, ele queria saber por que ele estava vivendo tudo aquilo. Né? Porque tem coisas, às vezes, que a gente começa a viver e você começa a falar assim, Deus, por que eu estou vivendo isso tudo? Por que está acontecendo isso comigo? Fala comigo alguma coisa. Mas Deus, ele não é obrigado a falar com você por que você está vivendo tudo aquilo. Se você está vivendo, é porque você precisa melhorar. E quando Deus ele olha dessa forma. Não, meu filho precisa melhorar aqui. Então vou dar uma puxadinha de orelha para ver até onde ele vai. E Jó chegou a um ponto que ele começou a se questionar. Ele queria que Deus respondesse para ele. Por que ele estava vivendo tudo aquilo? Se ele era um homem do jeito que todo mundo falava que ele era. E aí no capítulo 29, que ele estava muito indignado, e ele quis algumas respostas de Deus. E aí entrou algo no coração dele. Por tudo que ele estava vivendo, a dificuldade que ele estava vivendo, tudo aquilo de ruim que ele estava passando. A gente é assim também, né? Tem uma hora que a gente para e fala, que isso, Deus? Como assim? Eu costumo só falar isso. A minha palavra, às vezes, que eu falo, pô, Deus, que isso? Não estou entendendo. E paro por ali. Porque você é pego nas coisas que você fala, nas coisas que você pensa. E aí Jó, ele queria, de uma forma ou de outra, que Deus respondesse para ele por que ele estava vivendo tudo aquilo. Mas Deus não tem obrigação de falar com você nada. Você tem que viver, passar, dando glória a Deus. Adorando Ele em todo o tempo, independente daquilo que você está vivendo. E aí chegou essa hora aqui. Que Jó, ele começa a falar. 29. Estamos aí? Vamos lá. Como tem saudade dos meses que se passaram, 2 dias em que Deus cuidava de mim, quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça, e por sua luz eu caminhava no meio das trevas. Como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo,
e os meus filhos estavam ao meu redor. Quando as minhas veredas se embebiam em nata e a rocha me despejava torrentes de azeite. Quando eu ia à porta da cidade, tomava assento na praça pública. Quando ao me verem os jovens, saía do caminho e os idosos ficavam em pé. Os líderes se abstinham de falar e a minha mão cobria a boca. As vozes dos nobres silenciavam e as suas línguas colavam-se no céu da boca. Todos os que me ouviam falar, falavam bem de mim, e quem me via me elogiava, pois eu socorri o pobre que clamava por ajuda, o órfão que não tinha quem o ajudasse, e o que estava à beira da morte, eu abençoava. E eu fazia regozijar-se o coração da viúva. E aí vai, né? E a retidão era minha roupa, a justiça era o meu manto e o meu turbante. Eu era os olhos cegos e os pés dos aleijados. Eu era como o pai dos necessitados e me interessava pela defesa dos desconhecidos. Eu quebrava as presas dos ímpios e dos seus dentes arrancava as suas vítimas. Eu pensava, morrerei em casa, e os meus dias serão numerosos como os grãos da terra. Minhas raízes chegarão até as águas, e o orvalho passará a noite nos meus ramos. Minha glória se renovará em mim, e o novo será meu, e o arco em minha mão. Os homens me escutavam, e ansiosamente na expectativa, guardavam em si silêncio no meu conselho. Depois que eu falava, eles nada diziam. Minhas palavras caíam suavemente aos seus ouvidos. Esperavam por mim, como quem espera por uma chuvarada, e bebiam minhas palavras como quem bebe a chuva da primavera. Quando eu lhes sorria, mal acreditavam, e a luz do meu rosto lhes era preciosa. Era eu que escolhi o caminho para eles, e me assentava como seu líder. Estatalava-me como um rei no meio das suas tropas. Eu era como um consolador dos que choram. Prestou atenção na leitura? Jó tinha uma soberbazinha, não tinha? Depois que ele viveu tudo que ele passou, e ele começou a perguntar a Deus por que ele estava vivendo tudo aquilo, e aí ele começou a falar isso aqui. Tudo que ele era. Você viu quando ele entrava na cidade, as pessoas se levantavam, até os velhos, está falando os anciões, para ele sentar. Tudo que ele falava era lei. Ele estava se sentindo, né? Ele queria, por uma vez ou outra, usurpar, sim, a situação. Ele estava se sentindo o próprio Deus. É só você ler e entender bem direitinho. E aí, ele começou a falar isso porque Deus não respondia para ele. Por que ele estava vivendo toda aquela afronta. E aí ele começou a perguntar tudo isso e falar que tinha saudade daquela vida que ele levava antes. Olha como é que ele era antes dele passar toda a aprovação. Que aqui está falando de antes. Já como eu tenho saudade de antes. Né? Quando eu era rico, quando eu tinha os meus filhos. Quando eu entrava na cidade, todo mundo me respeitava. Porque tudo que aconteceu com ele, tudo que ele viveu na carne, ele apodreceu. Ele ficou podre vivo. Então as pessoas se distanciavam dele. Ninguém suportava. Tanto que ele entrou num buraco e ele ficou naquele buraco. E ali ele fazia todas as necessidades dele. Ele não saía daquele buraco para nada.
porque ele estava podre. E aí ele tinha medo dos bichos comer ele, as aves de rapina, comer a carne dele, porque exalava um cheiro muito ruim, um cheiro de podridão. E aí ele teve que se esconder naquele buraco, para ele não ser devorado por nenhum animal desse. E aí, quando ele começou a falar, esta fala dele, que ele era tudo aquilo. Aí você olha para mim e fala assim, será que ele era tão assim, igual todo mundo prega e fala dele? Não, ele tinha algo que precisava ser corrigido. E Deus sabe aonde a gente precisa ser corrigido. Então, quando a gente passa por alguma coisa ruim, por alguma prova, tem crente que fala assim, Satanás não tem nada a ver com a tua vida. Nada. Quem tem a ver com a sua vida é o seu pai, Deus. Tudo de ruim que você passar é Deus. É Deus. Satanás está fora. Você não é filho de Satanás, você é filho do Senhor. Então, tudo que vier para você é de Deus para a tua vida. E muitas coisas que acontecem na nossa vida, a gente mesmo é culpado. Lá em casa eu canto muito aquela música, o vilão sou eu. Né? Você nunca pensa que o vilão é você. O vilão é Satanás, o vilão é seu vizinho, o vilão é seu inimigo. Todo mundo é vilão. Mas você nunca olha para você e fala assim, não, eu sou o vilão. Se algumas coisas estão acontecendo na minha vida, a culpa é minha. Eu sou responsável. Jó, ele era responsável por essas coisas. E Satanás sabia que uma hora ou outra ele ia amarelar, como ele amarelou aqui. Que Satanás falou para Deus, vamos ver até onde ele vai. Vamos ver se ele é íntegro a si mesmo. Vamos ver se ele é isso tudo que... Vamos ver até onde ele vai. E aí quando chegou aqui no capítulo 29, ele amarelou. Você viu como é que ele falou? Anda aí, anda a sua Bíblia aí. Vamos lá para o 38. Capítulo 38. O Senhor fala a Jó. Capítulo 38. Então o Senhor respondeu a Jó, no meio da tempestade disse: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepara-se como simples homem. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Deus está falando com Jó. Você não é o cara? Será que você conhece mesmo? Então vamos lá. Vou começar a te fazer perguntas. Eu não vou ler todas as perguntas, né? Porque são muitas. São muitas perguntas aqui. Vamos só no comecinho aí. Versículo 4. Deus falando para Jó. Ô cabra, aonde você estava quando eu lancei alicerces da terra? Responda-me. Se você sabe tanto, quem marcou os limites e suas dimensões? Talvez você saiba, né? Quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos sobre os que foram postos? Quem colocou sua pedra de esquina? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. Quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando ele irrompeu do ventre materno? Quando o vesti de nuvens e em intensas trevas o envolvi?
quando tu fez os seus limites e eu lhe coloquei portas e barreiras. E aí Deus começou a perguntar a ele, né? Aonde você estava? Quem é você? Quem é você para falar assim? Já que você sabe tudo, então me responde. Jó desafiou Deus. Porque ele começou a falar tudo aquilo lá no capítulo 29. E aí aqui Deus falou assim, então vamos conversar, vem cá. Me responde. Aonde você estava quando eu comecei a criar tudo isso? Quem é você? Quem é você? E aí Jó fez o quê? Vamos lá. Anda aí na sua Bíblia. Anda mais um pouquinho. E aí no 40, Deus ainda disse mais ainda. Disse ainda o Senhor a Jó: aquele que contenda com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Que resposta a Deus aquele que é o casual? Aí Jó responde. Jó caiu na real, né? E aí ele começa a falar. 43. Então Jó respondeu ao Senhor. E aí ele começou. Sou indigno. Como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez e não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Depois que o Senhor falou a Jó do meio da tempestade, prepare-se para um simples homem que é eu. E eu lhe farei perguntas e você me responderá. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai contentar-me para justificar-se? Seu braço é como o de Deus e a sua voz pode trovejar como a dele? Adorne-se de resplendor e glória e vista-se de majestade e honra. Derrame a fúria e a sua ira. Com todo o orgulho, lance-o por terra. Olhe para todo o orgulho e humilhe-o. Esmague-os os ímpios onde estiverem. E aí ele vai até o final. E ele começa já a se arrepender de tudo aquilo que ele tinha falado lá no capítulo 29. E aí, se a gente for ler tudo de fato e de verdade, você começa a perceber que Deus, ele queria de uma forma ou outra que Jó se consertasse de algo que era ruim, que não era bom. E para isso, ele, Jó, tinha que ser humilhado. Ele tinha que ser humilhado. Ele tinha que viver tudo aquilo que ele viveu para ele reconhecer que quando chega no capítulo 22, Jó, ele fala para Deus: agora eu te conheço, não só de ouvir falar, mas de andar contigo. Jó, ele teve que viver todo aquele processo, ele teve que sofrer toda aquela humilhação, ele teve que apodrecer para ele deixar a soberba de lado, para ele deixar a altivez de lado, para ele não querer ser algo que pertencia a Deus a ser, não a ele. Deus é a autoridade nas nossas vidas. Então tem coisas que a gente vive na nossa vida porque é preciso a gente viver. Porque o nariz, ó, tá muito em pé. Você tá se sentindo, ó, o último biscoito do pacote, né? Assim que falou aí. Tu tá se sentindo muito. Aí Deus começa a mandar algo para tua vida, para você, ó, descer, baixar a bola. Baixa a bola. Você não é tudo isso, não. Quem falou para você que você é grande? Aonde você estava? Aonde você estava?
quando eu criei e fiz tudo aonde você estava. E aí você vê que Jó, ele não era nem tão bonzinho assim, igual a gente vê os pregadores pregando, não, sobre a vida de Jó, não. Pô, ele perdeu tudo, coitado, por causa disso, por causa daquilo. Mas tinha algo no coração, que Deus sabia, que ele não ia suportar em viver. E Satanás também sabia. Por isso que começou lá, ó. Veio o povo de Deus para rodear a terra, os anjos, e Satanás também veio. E aí cercou Jó. Falou, ele é assim? Então eu quero ver. Eu quero ver ele perder tudo, para ver se ele vai continuar te adorando. Tem gente que não aguenta perder nada. Tem gente que não aguenta perder nada. Tem gente que está na igreja, uma bênção. Uma bênção, uma bênção. A todo vapor. Tem um sonho tremendo. Vou te contar uma história que eu ouvi ontem em um culto de mulheres. Para edificar a tua vida, entenda do que eu estou falando. Uma irmãzinha estava falando que o maior sonho dela e do marido dela era ter uma filha mulher, porque eles já tinham 2 filhos homens, e ele passar na prova da polícia militar. Era o sonho. Um sonho era dos 2, de ter uma filha mulher, e um sonho era só dele, de passar na polícia militar. E aí ela falou que eles oraram, jejuavam, orava, jejuava, buscava, fazia tudo. Um belo dia, eles foram em um culto de casais, e aí o pastor falou que quem tinha um sonho, que era para colocar no envelope, enfim. Eles foram lá, fizeram tudo bonitinho, foram para casa. Ela falou que passou uns 3 ou 4 meses, ela engravidou. Ela engravidou. E aí ele foi fazer a prova da polícia militar. Já tinha feito algumas vezes, mas não tinha passado. E aí ele foi fazer e passou. Aí ela, glória a Deus, nosso sonho vai se realizar. Aí quando bateu de sonografia, uma menina. Ela falou, agora está completo. A gente vai ter a nossa menina, ele passou na prova, agora é bênção. Bênção. A prova dele da polícia militar destruiu ele inteiro e a família. Depois que ele passou na polícia militar, ele se sentiu, né? Ele se sentiu, ó. Passei, Deus me abençoou. Aí começou, ó. Não ia para a igreja porque ele ia trabalhar. Não ia para a igreja por causa daquilo, ou por causa daquilo outro. Aí se afastou da igreja. Arrumou uma amante. Foi ontem no culto de mulheres que eu fui de manhã. E aí tinha 3 mulheres dando testemunho sobre vida com Deus, marido. E aí, destruiu. Destruiu a casa, destruiu o sonho, destruiu tudo. Ela falou que grávida da menina, todo dia quando ele chegava em casa, ela levava uma surra. Era olho roxo, era braço quebrado, era coronhada, né? De revólver na cabeça. E a vida dela se tornou um inferno. Por causa de um sonho. E aí ela falou que saiu da igreja, ele arrumou uma amante, ficou 2 anos com a menina. E ela saiu também, foi para o mundão. Tudo destruído. Tudo destruído. E aí ela falou que teve um dia que ela falou assim, não, vou voltar para a igreja. Aí voltou para a igreja e começou a orar. Pedir a Deus para transformar ele, pedir a Deus. E aí começou a pedir a Deus para ele ser expulso da polícia militar. Começou a orar. Aí ele foi expulso da polícia. Sofreu um atentado, levou 8 tiros, quase morreu. Deus permitiu que ele não morresse. Aí ele voltou para a igreja. Aí foi expulso da polícia militar. E aí Deus restaurou aquela casa toda. E aí ela fala, hoje, para a glória de Deus, eles são obreiros na casa de Deus, mas ela perseverou. Então você presta atenção. Você presta atenção nos teus sonhos. Porque nem todo mundo está preparado nem para receber e nem para perder. Perder a gente não está mesmo pronto, né? Ser humano é assim. Ele não quer perder nada. Ele não quer perder nada. Mas às vezes é necessário que você perca. E ela falava que ele se tornou este homem.
Um homem altivo, um homem soberbo, um homem cheio dele. Ele era o próprio Deus. E a casa, ó, desmoronou. Então, às vezes, a gente passa algumas coisas assim, como Jó viveu. Toda essa situação. Porque você precisa se humilhar, você precisa ser melhor. A gente vive as consequências da nossa vida todo dia para que amanhã eu seja melhor do que eu fui hoje. Se hoje eu não fui legal, amanhã eu quero ser melhor. Amanhã eu quero ser bênção na vida de alguém. E aí a gente precisa ser corrigido. Assim como a gente corrige os nossos filhos, quando eles aprontam, nós somos corrigidos pelo nosso Pai. Nós precisamos ser corrigidos. Nós precisamos ser parados. Porque senão você realmente entra algo no teu coração, essa soberba toda e essa altivez, que você se sente o cara. Parece que você é o próprio Deus da tua vida. Eu posso, eu vou fazer. Eu sou, tem uma gíriazinha que fala, eu sou o bicho. É, você é o bicho? Vai nessa que tu é o bicho. Deus arranca logo fora. Fala, opa, vem pra cá. Aí a gente sempre conta uma história, né, Holmes? O cara que construiu o Titanic. Todo mundo viu o filme, né? No filme o cara fala que o barco ele era tão perfeito, o navio lá era tão perfeito, tão perfeito, tão perfeito. E o cara falou que nem Deus afundaria aquele barco. Um navio. Um barco, navio, canoa, sei lá o que é. Negócio lá. Aí, o que aconteceu? Na primeira viagem, Deus provou para ele quem ele era de fato e de verdade. Espera aí, eu não afundo não. Vamos ver então. Afundou, querido. Afundou, foi embora. Então tem gente por aí criando deuses para si. Né? Eles criam deuses para si. Ele se torna o próprio Deus dele mesmo. A gente conhece alguns, não conhece? Você conhece algum, não conhece? Conhece. Para e pensa. Se você não conhece alguém que ele se sente o próprio Deus dele. O cara é tão... Ele fala, eu. É eu e eu. E assim aconteceu aqui, ó. Nessa história. E hoje... Quem vive essa história é eu e você. A gente lê a Bíblia, fala desse personagem. Hoje, o personagem é eu e você. Se a gente não for vigiar, não for tomar conta da gente, a gente faz a mesma coisa que eles fizeram. A mesma coisa, não muda nada. Porque nós somos seres humanos. Nós temos uma semente do mal, né? E a Bíblia diz que é mais fácil você alimentar a semente ruim do que a semente boa. É mais fácil alguém te tirar daqui para fora do que você trazer quem está lá fora aqui para dentro. Muito fácil. O Jaque e o Jé, quando eram pequenos, eles namoravam duas irmãs também. E aí eu falava para eles, as meninas eram maravilhosas, maravilhosas. E eu falava para eles assim, nem, vocês estão namorando essas meninas, elas vão tirar vocês da igreja. Não por elas serem ruins, mas porque elas não conhecem Jesus. E vocês conhecem. E eles falavam assim, não mãe, a gente vai levá-las para a igreja. Eu falei, pô cara, se você conseguir, vai ser bênção. Mas é mais fácil você passar para o lado delas do que elas virem para a igreja. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Eles namoravam, eram meninas maravilhosas, como são até hoje. Mas nenhuma das duas serve a Deus até hoje. E aí foi na época que eles foram para o mundão. E aí um dia falou assim, mãe, a gente não conseguiu trazer elas mesmo, né? Se está na Bíblia, eu acredito. Então é mais fácil você alimentar essa sementezinha ruim que nós temos do que a semente boa. Então, para isso, você tem que lutar todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia.
Tem um ditado que diz, quer conhecer a pessoa? Dá um cargo para ela. Dá um cargo para ela que você vai conhecer quem ela é. Enquanto ela está aqui sentadinha só, ela é uma bênção. Quando eu falo aqui é na igreja, tá, gente? Não é aqui. É geral. Está sentada, está servindo, está obedecendo, está... meu Deus, que coisa boa. Quando você separa ela e fala para ela, você vai hoje ser fulano, ciclano. Acabou. Sobe. Sobe e pensa que é o dono de tudo. Eu sei porque eu já vivi isso muitas vezes. Eu já vivi muitas vezes isso quando eu era liderada por alguém. E o Romerson está aí, conhece a gente há mais de 20 anos. A gente é o que é. Dessa forma. Nunca mudamos um dia. Teve um dia que um pastor falou na minha cara que Deus não tinha me chamado nada para ser pastora. Porque eu pensava como ovelha. E pastor não pode pensar como ovelha. E aí eu olhei para ele, como eu sou abusada pra caramba, eu falei, o problema é teu. Eu quero continuar sendo ovelha. Sabe por quê? Uma ovelha vai ter sempre um pastor para cuidar. E eu preciso ser cuidada pelo meu pastor todos os dias, que é Cristo Jesus. Se você não precisa, beleza. Vai lá, vai na fé. Cadê ele hoje? Não existe ele mais. Homem só conhece a criatura, não existe. Não tem mais a igreja, não tem mais ministério, não tem mais nada, abandonou tudo. Precisei pro radical ele. Vamos caçar ele para levar pro radical. Soberba, altivez. Eu quero ser ovelha para sempre. Porque, igual eu tô falando, eu sei que eu sendo ovelha, Deus vai estar sempre cuidando de mim. Aqui é igual meu marido fala, não tem o porteiro ou não tem o pastor que está aqui pregando. Nós somos o mesmo. O mesmo Espírito Santo que mora dentro de você, mora dentro de mim. É o mesmo. Deus não fez separação nenhuma. Quando ele criou o homem lá, ele falou assim, ó, vou soprar lá, ó, o Espírito Santo vai habitar dentro dele. Ele não falou, ó, o Espírito Santo só vai habitar entre o pastor, entre o irmão aqui do louvor. Não, não, não. Se Deus quiser, ele usa uma criança dessa aqui, olha, um reteté danado e entrega recado aí para você. É só ele querer. Isso já aconteceu com a Ana Paula, quando ela tinha 3 anos de idade, pô. Teve uma vez na CBI que o pessoal me chamou correndo, me levou lá na salinha. Ana Paula tinha uns 5 ou 6 anos. Pastora, pastora, pelo amor de Deus, socorre a gente. Falei, ué, o que aconteceu, gente? Só a menina embrasou lá de uma forma e saiu botando a mão nas crianças todas da escolinha. Tá todo mundo caído no espírito. Corre, corre, corre. Eu falei, gente, vocês estão surpresa. Eu já estava acostumada a ver se mover, que Deus sempre usou essa garota assim, quando era pequena. E aí, quando eu cheguei lá na escolinha, não tinha uma criança de pé, gente. Não tinha uma de pé, estava todo mundo no chão. E essa garota pulando. Parecia que até bater no teto da salinha. Aí eu peguei ela pela mão, levei, abracei, fiquei ali conversando com ela. E ela só falava assim para mim, Deus mandou, mãe, foi Deus que mandou, mãe, foi Deus que mandou. É assim que Deus faz. Então não se sinta o cara, não. Se sinta ovelha o tempo todo, o tempo todo. Seja ovelha. Porque a ovelha, ela é cuidada, ela é tratada. E se você começa a se sentir muita coisa, tu vai ficar sozinho, vai ficar pelo caminho. Aí complica. Amém? Eu quero que você fique com essa palavra hoje. Uma palavra muito simples. Eu preparei assim muitas coisas, mas apagou tudo do celular. Mas, para a glória de Deus, eu já tinha estudado esse livro algumas vezes. E aí a gente faz o que Deus manda. Gente, hoje é dia de ceia, mas hoje eu queria fazer uma oração muito específica aqui. Algo que eu tinha esquecido um tempo na minha vida. E eu tive que ir lá em Barra de São João, no carnaval, para acender uma luz
através da Dinha, irmã de Cici, conversando com eu e o pastor sobre um assunto, né? E ela estudou sobre o assunto, ela queria saber da nossa opinião, se a gente já tinha feito um estudo parecido, se era realmente tudo aquilo que ela tinha vivido lá através do estudo. E aí, para a glória de Deus, a gente tinha feito, né, um seminário falando só sobre isso. E eu quero fazer essa oração na tua vida. Porque tem muitos novos convertidos e você precisa ser livre de algumas coisas do passado. Você não pode ficar presa lá no passado, no mundo espiritual. Porque a Bíblia diz que tudo que a gente orar aqui na terra, tudo que pedir aqui na terra vai ser ligado no céu. Então tem muitas orações que a gente faz aqui que é ligado no céu. E existem orações que você precisa fazer para desligar do céu. Às vezes tua vida está amarrada, tribulada, sei lá. Você, pô, cara, eu estou andando e não consigo nada. Eu quase consigo e volto para trás. Será que não vai? É algo que já foi orado e você está preso no mundo espiritual. E aí eu precisei ir lá em Barra de São João para essa luz acender na minha mente. Que a gente foi para Barra de São João trabalhar, tá, gente? O pastor estudou muito, leu muito, saiu todos os dias para livro, para CD, a gente não para, não. E aí, a gente, numa conversa dessa, eu queria, assim, empilha todas as cadeiras. Bora, gente, levanta, radicais. Eu quero que você empilhe. Hoje a gente vai fazer a ceia com todo mundo de pé. Aqui é igual eu falo, aqui é tudo diferente, nada é como todos os dias. Eu quero que Evandro venha aqui na frente. Evandro, venha. Jaque. Pega aquele vinho que sobrou lá na cozinha. Jaque. Bora, meu filho. Pega aquele vinho que sobrou na cozinha. Mas não é para fazer, não. Eu quero que você chegue aqui para frente. Pode chegar, gente. Vocês estão com medo da gente? É isso mesmo? Ih, Jesus. Não vou chamar ninguém para jejuar 40 dias, não, gente. Fica frio. Eu quero que você chegue. Vem para frente. Vem, pode vir. Juntinho. Vem aqui para frente. Eu quero hoje, a gente vai orar. Uma imposição de mão. A gente quase não faz isso aqui. E uma oração específica. De quebra de maldição. Quebra de ligamento no mundo espiritual.